tamanho, invade o meio ambiente, quebra o seu equilíbrio e agride o homem com suas cores, cheiros e sons. O homem, aquele que seria o maior beneficiado de todo esse conforto, ironicamente, acaba sendo a vítima. Alguns dos problemas que o homem enfrenta nas cidades, como enchentes e estresse causado pelo cinza, poluição do ar, da água e sonora, podem ser amenizados e até resolvidos com a presença do verde, na forma de arborização e ajardinamento das ruas, avenidas, bosques e praças. Com o verde vem também outras formas de vida, pássaros e pequenos animais, em busca de abrigo e alimento. A presença do verde e do colorido das flores, em meio às construções estéreis e anúncios publicitários de toda a espécie, melhora a qualidade de vida do cidadão. O verde acalma, estimulando a reflexão e o relaxamento. A arborização das cidades, além de uma necessidade, é também uma recomendação da ONU, a Organização das Nações Unidas. O ideal são 12 metros quadrados de verde por habitante. O planejamento prévio de arborização e ajardinamento de logradouros públicos é muito importante para que se tenha o máximo benefício e a menor interferência nos equipamentos públicos, como rede de esgoto, de água, gás, eletrificação, passeios, calçadas, circulação de veículos e pessoas. É bom que você saiba que a implantação de um projeto de arborização estará sujeito às condições de cada cidade, por causa do clima, da topografia e da qualidade da terra, além das disponibilidades de recursos financeiros e mão de obra. De uma maneira geral, esse processo é dividido em 3 fases distintas e simultâneas. A produção de mudas no viveiro, a instalação das mudas no local definitivo e a manutenção das áreas arborizadas e ajardinadas. Nesse ponto é que entra a força da comunidade. Vamos saber como essas tarefas podem ser divididas. A produção das mudas, tanto as das árvores como das flores e arbustos, são tarefas desenvolvidas em local próprio, o viveiro, e podem ser executadas por adolescentes menos assistidos, funcionando como uma espécie de oficina de aprendizado e qualificação de mão de obra. Somente deverá participar quem estiver estudando. O plantio propriamente dito dessas mudas nas áreas públicas deverá ficar a cargo da prefeitura. À comunidade caberá a fiscalização dessas áreas, enquanto que a manutenção regular poderá ficar a cargo das empresas em geral, que queiram adotar essas áreas em troca de publicidade. Recomendamos que o responsável pela elaboração e execução do plano de arborização conheça o Código Florestal e a legislação pertinente quando o município tem. Nós estamos na mais importante área verde da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. E aqui nós vamos poder mostrar para você todos os principais elementos que fazem parte de um projeto de arborização e formação de jardins urbanos. O principal elemento é a árvore. As árvores são plantas com mais de 6 metros de altura e apresentam uma grande diversidade de formas. Servem para ornamentar, para formar bosques, abrigo e alimento aos pássaros. Produzem sombra, diminuem a poluição e regulam melhor as temperaturas. As principais características a serem observadas
na hora de escolher as árvores são o tipo da copa, que pode ser arredondada, achatada, colunar, piramidal. A rusticidade para suportar poluições e depredações. O hábito de crescimento, ele deve ser rápido. Resistência ao ataque de pragas e doenças, para evitar a utilização de agrotóxicos. Sistema radicular pivotante, que é aquela raiz profunda no sentido vertical, para oferecer à planta melhor resistência contra o vento. Frutos pequenos e que não sejam apreciados pelas pessoas para evitar depredações. As flores devem ser pequenas, não exalar odores e nem servir para vasos ornamentais. A sua copa deve apresentar boa formação. A ramagem deve ser compacta e densa. Os troncos e ramos não devem ter espinhos e devem ser resistentes aos ventos. Não possuir princípio tóxico. Serem resistentes a ventos frios, geadas e secas, em regiões sujeitas a esses fenômenos. Conhecer a altura da árvore é muito importante na hora de instalá-la, por causa dos fios da rede elétrica e telefônica. Outra importante característica que precisa ser considerada é se a árvore pode ser ou não podada. Observe o correto plantio de uma árvore na calçada. A distância do meio-fio, meio metro. A área aberta, 1 metro quadrado. A cova que foi feita tinha 50 centímetros de boca por 60 centímetros de profundidade. Aqui nós temos um belo exemplo de arbusto. Eles são menores do que as árvores, de meio metro a 1,5 metro mais ou menos. Eles servem de ornamentação e funcionam como cerca viva, eliminando ruídos e poeira. As trepadeiras, que são plantas que precisam de suporte para se apoiarem, servem para particularizar um detalhe arquitetônico. Cobrem muros, formam carramanchões, molduram as entradas e ainda servem para revestir árvores vivas e mortas. As palmeiras, que são vegetais com porte bem variado e características marcantes, com seu tronco único, frutos que atraem os pássaros e folhas bem diferenciadas. As herbáceas, que são plantas de porte variado, podem ser anuais ou perenes. Podem também substituir os arbustos, porque vão muito bem em locais sombreados. As de forração, que têm hábito de crescimento rastejante, crescem mais no sentido horizontal, não suportam pisoteio e sua propagação pode ser feita por sementes ou mudas. Essas plantas são muito utilizadas para conter erosão e também podem ser plantadas embaixo das árvores porque toleram bem o sombreamento. Em gramados, elas quebram a monotonia e formam belos desenhos. A grama, que é uma planta de hábito rasteiro, porte muito baixo, e sua finalidade é cobrir totalmente o solo, visando proteção e beleza. Na hora de escolher a grama, você deve considerar capacidade de resistência ao pisoteio e sombreamento, necessidade de água e cortes. Os principais elementos para a implantação de projetos de arborização e ajardinamento urbanos foram colocados.
leve você também o verde para a sua cidade.